Shalom, shalom, amada. Chegamos em um novo livro, o livro de 1 João. João escreveu mais algumas cartas que a gente vai ter a oportunidade de ler agora. E esse livro aqui, especificamente de 1 João, é quando ele dá certeza que nós vamos morrer, vamos estar na vida eterna com Deus. Então foi de extrema importância, hein, essas cartas de João. Glória a Deus por todas as coisas. A gente vai já começar a leitura, mas antes eu te convido, vamos orar? Vamos falar com o nosso Criador, vamos agradecer a Ele. Querido amado Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo, Senhor. Obrigada, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigada, Deus, pela energia que o Senhor nos dá, por cada célula viva em nosso corpo, Pai, pelos nossos órgãos vitais. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós, por todos os livramentos, por todo o amor derramado em nossas vidas, mesmo que a gente não mereça. O Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Deus. A Ti seja dada a honra, a glória, louvor e adoração para todos, sempre pelos séculos dos séculos. Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Ministra-nos, Senhor, essa palavra, que 1 João a gente possa entender verdadeiramente a mensagem que João escreveu ali, a mensagem que o Senhor quer passar para nós hoje. Que possamos ter revelação do alto, que possamos ter entendimento, clareza da palavra. Nos enche de sabedoria agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós aceitamos, nós autorizamos, nós queremos receber essa sabedoria que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos lá. 1 João capítulo 1. O capítulo 1 é muito curtinho, a gente já vai seguir para o 2, beleza? E o capítulo 1 fala sobre a palavra de vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, assim, é muita convicção de João, que viu, que ouviu, que esteve ali com Jesus, e convicção nossa também, porque a gente não esteve ali com ele, mas a gente crê piamente 100% que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou para nos libertar, para nos curar, para nos tratar, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então eu e você temos essa convicção que Jesus morreu por nós. Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E é disso que João tem falado, a palavra de vida, a palavra da verdade, a palavra da vida eterna, onde eu e você estaremos na eternidade com o Senhor. Amém? Versículo 5, ainda nesse capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a gente diz que está com Deus, como muita gente, você deve conhecer, que diz que está com Deus, que serve a Deus, mas vive em pecado, vive em trevas, então não tem comunhão com Deus. Mas se a gente peca, a gente se arrepende, a gente pede perdão ao Senhor, a gente identifica o pecado, confessa o pecado, pede perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele nos lava com o sangue de Jesus para sermos purificadas. Amém? Ele nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e essa palavra não está em nós. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, que todos nós pecamos todos os dias. Então, se a gente diz, não, eu não pequei, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não desejei mal para ninguém, eu não pequei, você já está mentindo e não tem comunhão nenhuma com Deus, porque a Bíblia não mente, ela fala a verdade e é real. Porque eu e você, às vezes, pecamos nos pensamentos, às vezes em atitudes, coisas que a gente fala, coisas que a gente faz todos os dias. E todos os dias a gente tem que ir ali para a cruz, para se arrepender dos pecados, para pedir perdão dos pecados, para nós termos comunhão com o Senhor, para estarmos em intimidade com Ele, para ter Ele por perto, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, que eu e você não sejamos essas mentirosas, mas que possamos ter o perdão dos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar quando a gente confessa. Amém? Vamos seguir aqui agora capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, assim, beleza se a gente não pecar, mas se pecar, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o sangue de Jesus, a gente tem a oportunidade de voltar. Muitas pessoas, inclusive eu tive 8 anos afastada de Deus, 8 anos afastada mesmo. Tinha conhecido o Senhor, tinha experiências incríveis com Deus e durante 8 anos eu simplesmente ignorei. Achei que eu podia viver por conta própria, pela força do meu braço, pela minha inteligência, pelo meu diploma. Eu ignorei a Deus, achei que eu podia viver sem Ele. E isso foi terrível. Isso foi terrível, foi uma morte espiritual muito grande, mas eu tinha vergonha de Deus. Então, assim, que eu e você, a gente não se sinta ameaçado por Deus, que a gente não se sinta ameaçado por Deus, que a gente não se afaste de Deus, que a gente saiba que a gente pode sim, a gente peca, a gente cai, mas a gente pode levantar, a gente pode se erguer, a gente pode pedir perdão dos pecados e pode ter a presença de Deus novamente em nossas vidas. Inclusive, depois que eu fiz isso, confessar os pecados, me arrepender dos pecados para nunca mais voltar a fazer, eu comecei a ter uma intimidade extraordinária com Deus, experiências que eu nunca nem pensei em ter com Deus, viver de fé pelo milagre, então foi incrível. E isso também, Davi, ele fala lá no livro de Salmos, enquanto eu encobria os meus pecados, até meus ossos doíam. Davi, ele tinha reumatismo. Escreve aí nos comentários, doía os ossos de Davi. Os ossos de Davi doíam porque ele escondia os pecados, porque ele encobria. Ele pode querer esconder de quem quer que seja. Eu e você, a gente pode esconder do pai, da mãe, do marido, do filho, mas de Deus não dá para esconder. E aí, a força desses pecados, o peso, a culpa disso trazia até dor nos ossos. E quantas pessoas estão adoecendo, as suas células estão morrendo, estão ficando doentes, seus órgãos vitais, justamente por conta disso. Então, assim, a confissão de pecados, pedir perdão, liberar perdão é algo crucial em nossas vidas, que nós devemos fazer sempre, sempre e sempre. Amém? Versículo 3 do capítulo 2. Sabemos que conhecemos e obedecemos a seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, assim, eu digo, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, mas vivo caindo, vivo pecando e ficando ali naquele erro. Fica difícil, né? Não tô andando com o Senhor, é mentira, é hipocrisia. E isso a gente conhece muita gente que faz isso, né? Que pode até ir para a igreja, que pode até ficar assistindo o culto, célula, mas não tem intimidade com Deus, não tem arrependimento, não tem liberação de perdão, vive caindo, vive na lameira, vive na sujeira, na desgraça mesmo. Então, assim, que eu e você, nós possamos reconhecer onde caímos, por que caímos, que a gente entenda isso, coloque diante do Senhor, peça perdão. E se você não tem força ainda para deixar esse pecado, peça ao Espírito Santo. Ele vai te dar estratégias para ficar bem longe desse pecado, para fugir, para você resistir ao diabo, para ele fugir de você. Amém? Versículo 7.
Amados, eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem é firme está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então assim, faço obra, faço caridade, faço isso, estou na igreja, sirvo nisso, sirvo naquilo, mas não suporto ver a cara de fulano, de ciclano, a voz de ciclana me dói, quando eu vejo ciclano eu atravesso a rua. Tem alguma coisa errada aí. Precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão. Porque não dá para dizer que eu sirvo a Deus, mas fico cheia de ressentimentos, de mágoas no coração. Então precisa liberar isso. A maior parte das coisas que travam a sua vida é a falta de perdão. A maior parte das coisas que travam a sua vida é a falta de perdão. Então seja inteligente em nome de Jesus, libere esse perdão. Versículo 12. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus, pois eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Uhul! Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Eu vibro aqui em jovens porque eu me sinto jovem, viu? Já tô indo para os 40 anos, mas me sinto super jovem, me sinto começando a vida. E como Jesus, como o Senhor, Deus, Ele chamou... o ministério de Jesus foi aos 33 anos que começou, né? E de Abraão? Lembra quantos anos Abraão tinha? 75. Então, tá fichinha, esses 40 está fichinha, né? Vamos lá. Versículo 15. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, e por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também tem o Pai. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então assim, neguei Jesus e eu já fiz isso, eu, Érica, já fiz isso. Então, Jesus também não pode me colocar ali diante do Pai. Neguei o Filho, estou negando o Pai. E quando eu aceito o Filho, eu aceito o Pai também. E o Pai me recebe. Então, algo importante para você saber. Quando a gente confessa Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos a vida eterna. Deus nos abraça, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e todo um processo espiritual começa a acontecer. E aí vai uma nova jornada com Cristo. E aqui está falando, se eu nego Jesus, o Pai também. Já era, me nega. Mas se eu confesso Jesus, se eu aceito Jesus, se eu convido Jesus para morar na minha vida, o Pai tá on. O Pai tá on. Amém? E isso eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 24, e está acabando esse capítulo. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Falei, né, que João vai falar muito disso nesse 1 João. Essa primeira epístola é para que eu e você, a gente tenha a consciência e convicção da vida eterna, que nós vamos estar lá. E você? Vamos estar lá na vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejam envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, glória a Deus. A gente começou essa primeira epístola de João, a gente falou da palavra de vida, né? De andar na luz, e que a gente não deve amar o mundo. E também ele nos falou das advertências contra o anticristo, né? E sobre sermos os filhos de Deus. Então, glória a Deus por essa palavra, que o Espírito Santo venha ministrar seu coração, que possa, em nome de Jesus, trazer sabedoria, entendimento e discernimento, que é isso que eu oro, para que você não fique na mesma coisa, para que haja mudança, transformação, em nome de Jesus. Amém?